Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Sou a professora Edmeia e trabalharei a disciplina Técnicas Secretariais 3. Peço que, em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade, esclareço a vocês que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, na realização das atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Nessa primeira unidade de estudo, serão discutidos os seguintes assuntos. Como ter sucesso na área secretarial, planejamento e organização das atividades secretariais, preservação digital, secretário como recepcionista, técnicas para registrar entrevistas. Iniciemos destacando aqui o nosso perfil profissional exigido para o secretário na atualidade. Antes, o secretário só recebia ordens e cuidava sempre da mesma rotina. Hoje, passou a ser um assistente do executivo e da empresa. Isso significa que ele precisa ser dinâmico na função que exerce e ainda ajudar os chefes a tomar decisões. Existem secretários e secretárias que assumem várias atividades que seriam do chefe, desempenhando com isso o papel gerencial. Têm iniciativa e podem até responder pelo chefe quando ele não está, pois com tantas funções acabam se tornando o braço direito do executivo. Nessa profissão, as exigências são cada dia mais constantes. Até pouco tempo atrás, a figura do secretário, numa empresa, foi destaque pelo capricho na organização de arquivos, no zelo pela boa redação nas correspondências, no desempenho eficaz ao telefone, dentre outras ações. Hoje, as coisas mudaram. Não é admissível que uma empresa se organize com tantos profissionais despreparados tecnicamente. As exigências para a atuação desse profissional são grandes. Além dessas funções aqui citadas, acrescentam-se outras mais necessárias ao contexto atual, como inteligência emocional, capacidade para o trabalho em equipe, delegar atribuições e, além disso, ter um trabalho pautado na ética profissional. Isso nos leva a compreender que esse profissional, cada vez mais, precisa estar totalmente sintonizado com os novos tempos, buscar aperfeiçoamentos constantes e maneiras de contribuir efetivamente para o sucesso e para a lucratividade da empresa. A exigência por uma postura participativa e gerencial aumenta diariamente. O executivo moderno precisa e quer ser auxiliado por um profissional igualmente moderno, atualizado e comprometido, que saiba otimizar as suas competências, desenvolver suas habilidades e redirecionar o seu perfil para um crescimento conjunto. Podemos considerar que a secretária hoje desenvolve funções de assistente executiva. Muitos autores estão atentos a esse novo perfil do secretariado e já há algum tempo fazem considerações sobre o assunto e que vale a pena ser refletida aqui. Segundo Alonso, o perfil do secretário mudou para gestor, consultor, perfil para cumprir metas, para planejamento estratégico, perfil empreendedor. Ele pode e deve desenvolver funções de gestor, empreendedor, consultor, entre muitas outras funções, pois gerencia projetos, trabalha em busca do cumprimento das metas, participa do planejamento estratégico e ainda facilita a atuação dos dirigentes das organizações, auxiliando-os
na busca de soluções para situações complexas. Como resultado dessas transformações, o secretário deve ser considerado um agente facilitador de ideias, mediador de conflitos, capaz de estimular e promover ações empreendedoras. Em consequência disso, as empresas ampliaram a visão em relação a esses profissionais, depositando aos mesmos confiabilidade e credibilidade no mercado, uma vez que as instituições necessitam cada vez mais de profissionais de secretariado dispostos a mostrar e a desenvolver suas capacidades intelectuais na prática, com ética, postura e comportamento, assim como desenvolver suas técnicas adquiridas de forma eficiente e eficaz. Frente a essas novas exigências, o secretário precisa se instrumentalizar para propor soluções inovadoras às questões apresentadas. De apresentar-se como um profissional que precisa ser usado, não ter medo de emitir opiniões, buscar soluções, propor mudanças. Em meio a tantas exigências do novo perfil, é necessário que o secretário esteja atento e busque dar sustentação a esse novo perfil dentro das empresas. É no processo de busca que as mudanças ocorrem. Determinação e ousadia darão continuidade às realizações pessoais e profissionais, e desta vez será permitido potencializar seu modo assertivo de agir. A busca é fundamental, pois é nesse processo de exigências que as mudanças ocorrem. A ordem é ousar com sabedoria. A sabedoria é o que vai obter ao abraçar toda a mudança que essa profissão está tendo. Descobrir o prazer de fazer cada etapa do trabalho e perceber nos obstáculos o estímulo para persistir e vencer sempre. Até aqui mostramos para vocês como as atribuições do secretário na empresa sofreram mudanças e ampliaram o perfil desse profissional para atuar na vida profissional. Você se sente preparado para enfrentar os desafios dessa profissão? É preciso ficar bem claro que ser secretário executivo ou secretária executiva não é apenas uma questão de opção, mas um verdadeiro desafio que somente os profissionais preparados e capacitados podem exercer essa profissão com eficiência e eficácia no mundo corporativo que vivemos hoje. Com a diversidade de atribuições para esse profissional, é necessário que se pense em como se organizar para que o trabalho seja desenvolvido da melhor maneira possível. Imagine que você, cursista, se encontre numa empresa desenvolvendo seu trabalho na função de secretário e, nesse momento, presta atendimento a um cliente. Ao mesmo tempo, foi solicitado a sua presença na sala do executivo. Ele pede providências de um documento que você não consegue encontrá-lo com rapidez. É um documento muito importante, pois ele, no momento, dialoga com o cliente, cujo assunto discutido só é possível continuar com o documento em mãos. A condição de deixar o cliente que era atendido por você naquele momento é fácil. Basta que, de maneira polida, solicite que ele aguarde um momento. Deixar o executivo esperando é o que deve ser evitado. A situação apresentada aqui nos leva a refletir a importância do planejamento e da organização de documentos no trabalho pelo profissional. Deu para você, cursista, notar a necessidade de mais essa atribuição ao secretário em uma empresa? A organização das atividades secretariais é de grande importância na qualidade do trabalho desenvolvido. A organização do trabalho se consegue com competência e planejamento. Aqui inicia o estudo do item 2, proposto nessa unidade, planejamento e organização das atividades secretariais. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
O planejamento direciona o caminho. Um bom planejamento é fundamental. Ao planejar, abrimos espaço para novas atividades, organizamos melhor nossa vida, aproveitamos melhor o tempo, facilitamos os contatos interpessoais e é possível economizar tempo e dinheiro. Quando falamos em planejar, não nos referimos apenas aos objetivos do dia ou da semana, mas a todas as atividades a curto, médio e longo prazo. Podemos planejar para o dia o agendamento de uma reunião à tarde, o envio de alguns e-mails importantes pela manhã, o atendimento a um cliente no horário do almoço, mas também podemos programar a compra de uma passagem aérea para daqui a 2 meses, uma reunião para dali a 2 semanas, uma compra para o início do inverno e assim por diante. A grande verdade é que se planeja para algo e não é só hoje que ouvimos os benefícios do ato de planejar. Em se tratando das ações inerentes à atuação profissional, é de suma importância o planejamento na organização para que o trabalho possa ser melhor administrado. Observem que foi citado aqui o perfil do secretário na atualidade, a importância de sua atuação num ambiente tranquilo, organizado e planejado, fortalecendo com isso a ação-trabalho. Nesse momento, eu chamo a atenção de vocês para juntos refletirmos sobre a palavra trabalho. Você já parou para pensar no significado dessa palavra? É uma ação humanizada exercida num contexto social que sofre influências oriundas de distintas fontes, o que resulta numa ação recíproca entre o trabalhador e os meios de produção. A organização do trabalho é vista pelos administradores como um quesito de qualidade. O que um secretário deve saber para desenvolver seu trabalho com qualidade? De acordo com Medeiros e Hernanes, a organização do trabalho compreende os conhecimentos dos propósitos da empresa com relação às suas dependências, seu modo de produzir, técnicas que emprega para alcançar seus objetivos. Para a eficácia do desenvolvimento das atividades secretariais, é necessário que o conhecimento a respeito dos procedimentos gerais na organização do trabalho, bem como o entendimento do nosso comportamento dos superiores e colegas e, sobretudo, perceber quais são as prioridades que deverão ser atendidas. Medeiros e Fernandes citam como regras práticas para organizar o trabalho secretarial. Procedimentos de trabalho podem ser mudados ou eliminados. Esquemas de atas e pautas e outros documentos. Checklist de suas atividades, começando com as prioridades. Conhecimentos específicos do setor onde atua, como exemplo, o setor financeiro, adquirir conhecimentos contábeis, recursos humanos, conhecimento a respeito da consolidação das leis do trabalho. Manter livros de redação empresarial na nova ortografia e tudo o que foi importante para o desenvolvimento de suas tarefas. Criar manuais de correspondência e atendimento telefônico. Procurar ir às livrarias e conhecer livros atualizados de técnicas secretariais. O secretário deve ficar atento às práticas que são desenvolvidas na sua rotina. Aquelas que não estão sendo administradas irão interferir negativamente no seu trabalho. Um outro fator importante ao bom desenvolvimento do trabalho são os fatores comportamentais. Ao ser admitido em uma empresa, muitos desses fatores já podem ser percebidos até mesmo durante a entrevista. O que as organizações esperam de um secretário sob os aspectos comportamentais? A consciência dos deveres e dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional, que sejam dignos de confiança, que saibam delegar tarefas, que saibam resolver conflitos entre colegas, que sejam capazes de trabalhar em grupo.
Abordaremos agora a importância da preservação digital de documentos para as atividades do técnico em secretariado. Refere-se ao item 3 desta unidade de estudo. Devido à grande utilização de computadores nos escritórios das empresas, é importante que se pense na utilização e na preservação dos documentos digitais. Já foi estudado no módulo 2 sobre a importância dos documentos numa empresa. Eles guardam a memória do trabalho desenvolvido, daí a importância de preservá-los. Vamos ver como podem ser gerados os documentos digitais. Os documentos digitais, eles podem ser gerados de 3 formas: por meio de sistemas informatizados, por processos de digitalização, por meio do uso de um software ou sistema específico. A maioria dos documentos, na atualidade, são gerados por mídias eletrônicas. Isso é moderno e a tendência é aperfeiçoar a cada dia a praticidade de armazenamento de informações utilizando os recursos tecnológicos. Assim, considerando que a maioria das organizações não tem uma política de preservação, passemos a conhecer os 10 mandamentos da preservação digital citadas por Vanderlei. Primeiro, política de preservação. Segundo, não depender de hardware específico. Terceiro, não depender de software específico. Quarto, não confiar em sistemas gerenciadores como única forma de acesso ao documento digital. Quinto, migrar os documentos de suporte e formato periodicamente. Sexto, replicar os documentos em locais fisicamente separados. Sétimo, não confiarás cegamente no suporte de armazenamento. Oitavo, não deixarás de fazer backup e cópias de segurança. Nono, não preservarás lixo digital. Décimo, garantirás a autenticidade dos documentos digitais. Os itens contidos nesse mandamento dão ao secretariado das empresas a condição de cuidado com os documentos digitais, estabelecendo uma política de preservação dentro da empresa para resguardá-los de danos ou perdas. Devem ser definidos e seguidos pela empresa conforme suas necessidades. Vale a pena lembrar que documentos contam a vida de uma instituição e nem sempre devem ser eliminados por não possuírem valor legal. Ainda nessa aula, abordaremos uma das funções do técnico em secretariado como suporte na recepção de pessoas e na excelência desse atendimento. Esse assunto refere-se ao item 3 dessa unidade de estudo, o secretário como recepcionista. De acordo com a Lei 7.377 de 1985 e a 9.261 de 1996, de regulamentação da profissão de secretário, em seu artigo 5º, são atribuições do técnico secretariado no inciso 4º, execução de serviços típicos de escritórios, tais como recepção, registro de compromissos, informações e atendimento telefônico. No escritório pequeno, frequentemente, o secretário ou a secretária também podem desempenhar as funções de recepcionista, selecionando visitantes e protegendo seu chefe de pessoas que lhe tomariam o tempo inutilmente. Mesmo em uma empresa maior, é ele quem recebe e conduz as visitas ao seu superior, uma vez que eles tenham passado pela recepção. Recepcionar é uma importante atividade, pois é o primeiro contato do cliente com a empresa. O secretário como recepcionista. O tratamento inicial dispensado aos clientes é ponto fundamental na construção de boas relações externas, tanto do ponto de vista profissional quanto empresarial. Portanto, recomendam os autores que as visitas frequentes devem ser atendidas sempre com bom humor e reconhecidas pelo nome.
Afinal, é a palavra mais importante que uma pessoa identifica em qualquer idioma. Perfil do recepcionista. É de extrema importância que o recepcionista tenha um perfil condizente com a função que irá desempenhar, sendo discreto, cauteloso, dinâmico, equilibrado emocionalmente, motivado. O primeiro contato com o cliente numa empresa necessita da utilização da voz pelo secretariado. A voz é um fator de extrema importância. Um dos papéis dessa profissão é transmitir informações e utilizar argumentos para que se realize a comunicação com clareza ao transmitir ideias sobre determinados assuntos. Deve-se pronunciar bem as palavras, empregar a intensidade adequada da voz, o suficiente para que a outra pessoa entenda perfeitamente o que está sendo dito. A voz deve ser moderada, não tão baixa, que crie dificuldades para quem ouve a pessoa, deve ser suave, natural, variar sua entonação, pois ela pode demonstrar vários sentimentos, tais como calma, amor ou meiguice, liderança, alegria, entusiasmo, segurança ou equilíbrio, aflição, autoritarismo, medo, tristeza ou timidez. Cabe ao secretário cumprir essa função com excelência e qualidade, pois isso interfere positivamente na comunicação com o cliente. A recepção não é somente o lugar por onde passam as pessoas, mas sim o primeiro contato do cliente com a empresa que o procurou, independente do motivo que eu tenha trazido até ali. Para receber bem, procure sempre agir com carinho, mas sem exageros. Beijinhos e outros típicos tapinha nas costas, frequente entre os homens, são dispensáveis. Outro fator muito importante é a conversa a se manter com o cliente em questão. Ao falar, o profissional de secretariado deve comportar-se com polidez, manter a etiqueta e boa postura, pois o objetivo é passar uma boa imagem. Para isso, são necessários alguns cuidados que irão proporcionar um grau inteligente e adequado de conversa. E a postura durante uma conversa certamente irá torná-la mais interessante. Portanto, tenha alguns cuidados para poder manter um grau inteligente e adequado de conversa. Leia sempre jornais e revistas, atualize-se, não exalte o valor próprio, não faça fofocas, não faça consultas com profissionais liberais fora de seus consultórios ou escritórios, não fale demais, saiba ouvir e com certeza aprenderá mais. Fale pausadamente num tom agradável. Há pessoas que ao falarem não percebem, mas costumam falar alto demais quando se expressam verbalmente. Se você tem essa dificuldade, eduque-se. É importante destacar aqui que no trabalho ou fora dele não é permitido conversas aleatórias, sem significados, para a pessoa com quem está sendo atendida. Pensar antes de falar, escolhendo as palavras pausadamente e corretamente, é essencial para um contato profissional adequado. Perceba o ambiente e com quem você está falando. Se precisar interromper uma conversa, peça licença educadamente. Nunca deixe a outra pessoa falando sozinha. E não se esqueça, a conversa é feita de um diálogo e não um monólogo. Portanto, respeite a vez dos outros. Espere a pessoa concluir o raciocínio, depois faça o seu. Não fique cutucando a pessoa com quem se conversa. Isso sim é um gesto deselegante. Quem fala demais acaba tornando-se chato demais. Por isso, fale, mas deixe que a outra ou outras pessoas falem também. Outro fator importante na recepção de pessoas numa empresa é a apresentação pessoal. A aparência do secretariado no ambiente de trabalho é extremamente necessário. E, acima de tudo, é importante ressaltar que esse profissional deve se sentir bem com aquilo que usa. O ideal seria usar uniforme, caso a empresa já tenha adotado algum.
As mulheres devem se preocupar com o uso de roupas discretas, maquiagem leves e penteados simples, tudo de acordo com o ambiente de trabalho. Os acessórios também acompanham a descrição. Não é admissível pulseiras muito chamativas e barulhentas. Os homens devem se preocupar em manter a barba feita diariamente, roupas alinhadas e também discretas, sem utilizar acessórios como brinco, bonés. O tom de voz também deve ser suave e o tratamento cortês. Vejamos a seguir algumas recomendações para atendimento ao cliente segundo Medeiros e Hernandes, a respeito da excelência no atendimento de recepção. Acolha o visitante cumprimentando-o com alegria e disposição. Caso haja necessidade de anotar recados, faça uso de agenda para não perder as informações. Procure sempre ajudar o visitante a conseguir o que ele necessita. Deixe transparecer que a visita é importante para você e para a empresa. Proteja o tempo do executivo e veja o que você mesmo pode resolver. Com os visitantes desagradáveis, procure identificar-lhes o nome, a empresa que representam, o assunto que vão tratar. Assim, será mais fácil identificar outra pessoa para atendê-lo. Portanto, não sobrecarregue o seu executivo. Em muitas situações, é melhor recomendar que o visitante faça a solicitação por escrito. Isso quando o executivo não quer atendê-lo por razões diversas. Recomendações importantes para cumprimentos e apresentações. Segundo Veiga, os cumprimentos variam de acordo com o grau de intimidade e com a ocasião. O aperto de mão firme, acompanhado de um sorriso e um olhar, é o suficiente em um ambiente profissional. Jamais cumprimente com a mão esquerda. O aperto de mão fica dispensado nas seguintes situações: quando a pessoa estiver fazendo uma refeição ou um coquetel, quando se visita um doente e quando for a uma consulta médica ou dentária. Na etiqueta profissional, prevalece a referência à posição hierárquica. Portanto, no momento da apresentação, devemos falar o nome da pessoa mais importante primeiro e apresentar segunda a ela. Por exemplo, senhor Marco, essa é a Selma, nossa secretária. Quando não há hierarquia, pronunciar o nome de uma pessoa e depois da outra de forma clara. Caso haja necessidade de acompanhar o visitante, caminhar lado a lado com ele, conduzindo-o até a sala do executivo, fazendo as devidas apresentações. Ao se ausentar, feche a porta sem bater. Interromper a entrevista somente em casos extremos e ainda assim comunicar-se com o executivo por telefone ou por escrito, aguardando na sala para as possíveis providências. Lembre-se, algumas situações do dia a dia devem ser combinadas com o executivo, como, por exemplo, em quais situações você deverá interromper uma reunião ou uma entrevista. Atenção, cursista, para essas informações. Recepcionar, atender e apresentar é uma arte. Perguntas que devem ser evitadas. Pois não, o que o senhor quer? Essas palavras distanciam o cliente. Prestem atenção, atenção na fala. A fala envolve poder. Falando, uma pessoa pode convencer ou provocar desconfiança. Pode encantar, deixar as pessoas satisfeitas ou revoltadas. E isso tudo não depende só das palavras usadas. Tem a ver com entonação, com olhar, com um conjunto de gestos e expressões que acompanham as palavras no momento de falar. Passemos agora para mais um item dessa unidade, que trata das técnicas para realizar a entrevista. Tão importante quanto recepcionar de forma eficiente é o conhecimento que você, cursista, deverá ter a respeito de como registrar entrevistas. No dia a dia da empresa, que técnicas um secretário deve lançar mão para as entrevistas?
A entrevista é um método de recolha de informações que consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, com várias pessoas selecionadas cuidadosamente, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspectiva dos objetivos da recolha de informações. Através de um questionamento oral ou de uma conversa, um indivíduo ou um informante-chave pode ser interrogado sobre os seus atos, as suas ideias, os seus projetos. Previamente, a entrevista carece de um propósito, tema, objetivos e dimensões bem definidos e é essencial para ter uma imagem do entrevistado, procurando caracterizar sucintamente a sua pessoa. De seguida, selecionam-se a amostra dos indivíduos a entrevistar segundo um método representativo da população ou de oportunidade. A organização deve ser parte integrante do cotidiano de um secretário. É recomendável que o intervalo de tempo entre uma entrevista e outra deva ser previamente tratado com o executivo, já que o tempo gasto em cada uma depende diretamente do seu comportamento e das características da empresa. E ainda, ao marcar a entrevista por telefone, o secretário deve obter as seguintes informações: nome da pessoa, nome da empresa, do objetivo da entrevista, do número de telefone para contato, preferencialmente celular e fixo. Vejamos algumas técnicas de que um secretário deve lançar mão para as entrevistas. Auxilie seu executivo, antecipando-lhe o que precisará durante as entrevistas. Não se esqueça de verificar se há acomodação para todas as pessoas que se farão presentes. Evite tratar e sair da sala do executivo a todo instante. Para isso, providencie tudo antes. Leve o visitante pessoalmente até a sala do seu executivo. Ao apresentá-lo, pronuncie seu nome e do executivo de forma audível. Combine com seu executivo a melhor forma de encerrar uma entrevista, mas seja sempre cortês ao fazer isso. Informe antecipadamente o cancelamento de entrevistas e combine outra hora oportuna para marcar a entrevista. Com os visitantes inesperados, mantenha-se equilibrada ou equilibrado e dispense-os de forma educada. Sempre que é possível, preste você mesmo as devidas informações. Evite sobrecarregar o executivo. Anote o propósito de cada entrevista para que seu executivo se sinta preparado para o encontro. Nunca seja brusco, nem demonstre irritação com os visitantes, mesmo diante de situações difíceis. Aprenda a controlar-se. Jamais elogie outro cliente para o visitante. Esse confronto gera sentimento de desprezo e comportamento defensivo. Durante qualquer conversa, lembre-se sempre de evitar assuntos indesejáveis, bem como confidenciais e comerciais. Chegamos ao final dessa unidade. Refletimos sobre o novo perfil do secretariado na atualidade, mídia digital, o papel do secretário como recepcionista, o agendamento de entrevistas e técnicas para o sucesso nas entrevistas, como recepcionar o cliente, o perfil adequado para o recepcionista e algumas recomendações. Agora é com você. Consulte o ambiente virtual e realize a atividade que está postada na sala para fixação desta unidade. Bom estudo a todos e até a próxima.